Olá, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos, que nesta manhã o Senhor venha nos trazer a paz, nos trazer sabedoria. Vamos agradecer ao Senhor pela noite, pelo sono, agradecer ao Senhor pelo dom da vida. O dom da vida é o ar que nós respiramos, esse ar que o Senhor nos dá de graça. Agradeça ao Senhor, pois você está com vida. Você deitou, dormiu, acordou, porque é o Senhor quem te sustenta. É Ele quem renova as nossas forças, porque as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Amém? Que hoje o Espírito Santo de Deus, ele seja o nosso condutor, que ele venha nos guiar, nos levar a pastos verdejantes. Glória a Deus. Vamos lá para o nosso pãozinho diário hoje. O nosso pão diário hoje está no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo, é o 10 e os versículos do 13 ao 16, que vai nos falar de Jesus e as crianças. E traziam-lhes meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os meninos, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Glória a Deus. Olha só, o que Jesus ele requer de nós hoje, que nós sejamos como crianças. Criança, ela é pura, inocente. Criança perdoa com facilidade. Quando a gente tem uma criança em casa, um filho, um neto, um sobrinho, que nós amamos, ele nos ama, a gente corrige eles, às vezes eles ficam chateados na hora, mas depois você vai, dá um abraço, dá um beijo, e as crianças não ficam com aquela mágoa, né? Há crianças que ficam retraídas porque elas não gostam de ser maltratadas. Não é que criança tem maldade, não. Ela não sabe, né, o que é a mágoa, é porque a criança ela gosta de ser bem-vinda em um lugar. É olhar para a pessoa e saber que ela é bem-vinda pelaquela pessoa, né? Não é maltratada. E por isso, às vezes, as crianças se recuam em certos ambientes, diante de um adulto, porque às vezes eles estão sendo tratados maus. Não é que criança tem maldade. Jesus diz que nós temos que ser como uma criança, sem maldade, sem aquelas malícias, sem aquelas, né, de estar guardando mágoas, rancores, né? Temos que amar e perdoar o nosso próximo. Porque se não for dessa forma, a palavra que está dizendo que nós não vamos chegar no reino dos céus. E nós temos que conduzir os nossos filhos a Cristo, né? Era de costume entre os judeus que os pais levassem as suas crianças para que fossem abençoadas pelos rabinos. E ali as pessoas vendo que Jesus estava, né, naquele local, todos levaram suas crianças. Mas chegando ali os discípulos, né, para proteger, achando eles que estavam protegendo Jesus e que as crianças iam atrapalhar, né, atrapalhar Jesus, que ia arrancar a energia de Jesus, eles impediram. Mas Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos, os meninos, porque dos tais são o reino dos céus. E ali Jesus, ele colocou uma criança no colo e ele abençoou cada criança ali, impondo as mãos sobre a cabeça. Olha a importância
de nós colocarmos as mãos sobre as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, aquela criança que você tem contato, né? Eu me lembro, né? Agora o Senhor me trouxe à memória, quando eu trabalhava numa escola, eu fazia isso, né? De uma forma sutil, claro, porque ali eu era proibida, naquele ambiente eu era proibida de falar de Jesus. Eu fui proibida. A dona chegou para mim e falou: não pregue religião aqui. Não fale, não fique falando de Jesus. Eu falei: mas Jesus não é religião. Jesus é universal. É para todos. Ela disse: não pregue Jesus aqui. Literalmente. Primeira vez que eu tinha ouvido aquilo, pesou em mim. Mas eu tinha que obedecer uma ordem. E eu dependia daquele trabalho. Eu dependia de estar ali para sobreviver. E ali eu falei: ela pode impedir de eu orar, de eu falar e verbalizar. Mas ela não pode me proibir de orar pelas crianças. E ali eu ia, né, debaixo da graça de Deus. A gente lidava com todo tipo de criança. Era autista, era criança hiperativa, ela era criança com síndrome. De todas as espécies tinha criança ali. E ali eu me lembro que uma criança chegou em mim e olhou assim, mas com aquela ira, e falou assim, a criança aparentava ter uns 8 anos, mais ou menos. Eu vou trazer uma faca e vou lhe matar. Ele era especial. Ele disse que ia me matar e trazer uma faca para me matar. Aí Deus mandou eu olhar para ele com um olhar espiritual, não com um carnal. E ali eu entendi quem estava falando aquilo. Não era a criança. E ali o Senhor me deu uma estratégia. Eu fui e pedi um abraço para ele. Eu falei: eu posso te dar um abraço? Aí eu cheguei, abracei ele assim, né? Trouxe ele para assim, pro meu peito, para pertinho de mim. E ali eu, em espírito, comecei a orar. E o Senhor ali em visão me mostrou assim, muita coisa ruim. E no dia seguinte, essa criança chegou, já me procurou. E sabe que a criança especial, quando ele se apega a uma pessoa, a um alimento, alguma coisa, ele quer aquilo, ele gosta de coisa repetitiva. E no dia seguinte, né, ele chegou para mim e abraçou. Não precisou eu pedir abraço. E dali em diante essa criança virou meu amigo. Isso eu fiz com muitas crianças. E as minhas colegas de trabalho perguntavam: você, né, que a gente trabalhava com um avental grande, elas achavam que eu estava com bala dentro do meu bolso. E nós éramos proibidas também de levar qualquer tipo de alimento para dar àquelas crianças. E elas achavam que eu estava levando bala para as crianças, por isso que as crianças me rodeavam. Mas o que elas me rodeavam era porque eu dava atenção, eu dava amor, eu contava história, eu orava, abençoava elas. Eu pegava na cabeça de cada um e eu abençoava, né? Fui para uma sala de aula ser auxiliar de 17 crianças, a maioria era especial. E eu ali lidava, e só eu e a professora. E auxiliar é que, né, pega o mesmo peso. E ali eu conseguia dar conta daquelas 17 crianças, abençoando. Todos os dias eu já entrava orando, já entrava abençoando o ambiente. Eu ia preparar a mesa, né, para as crianças, eu já ia abençoando. Então, nós temos que fazer com que a criança ela se sinta bem, né, no ambiente e com as pessoas. Né? Eu sei que a minha história nessa escola é longa. Se eu fosse contar aqui, o vídeo não daria para contar as experiências que eu estive ali, né? E eu estava atravessando uma fase tão difícil da minha vida. E foi ali, com aquelas crianças, que eu me sentia bem. Tinha dia que eu estava tão para baixo. E a criança vinha assim. Eu lembro que tinha um casalzinho de gêmeos. Eles me abraçavam. Tia Jô,
Você está triste? Eu fazia de tudo para não demonstrar, mas aqueles meninos viam que eu estava triste. E eles me abraçavam. E ali eu ganhava o meu dia. E nós temos que fazer assim, amados. Abençoar as crianças. Levar as crianças para ouvir a palavra do Senhor. A princípio parece que não está resolvendo. A criança não entende, a criança entende. Né? Eu me lembro que a minha coordenadora, ela falava, vocês não conversem assuntos da sua vida particular na frente das crianças. Quando tinha reunião, ela sempre nos chamava a atenção de nós não falar certos tipos de assunto na frente das crianças. Elas estavam brincando, mas elas estavam com o ouvido atento ao que nós estávamos falando. E às vezes a gente se dispersava e se via realmente falando coisas que não era para falar na frente das crianças. E a gente achava que elas estavam brincando ali na caixa de areia, mas elas intrometiam na conversa e a gente caía a ficha, sabia que realmente eles estavam atentos ao que nós estávamos falando. Cuidado com o que você fala na frente de uma criança, porque isso, a forma de nós tratarmos uma criança, a forma de nós falar certas coisas na frente das crianças, pode causar um trauma que vai trazer uma complicação no seu dia a dia futuro. Por isso, às vezes, nós temos muitos adultos doentes, com a mente doente, porque desde a infância vê e ouve coisas que não é para ver nem é para ouvir. Leve a tua criança para ouvir a palavra do Senhor, porque, como Salomão falou, né? Educa a criança, né? Educa o menino no caminho que ele deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Está lá em Provérbios 22, versículo 6. Aí você diz, mas como eu levei minhas crianças, quando meu filho está com 23 anos, quando eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus, quando Deus me chamou, ele estava com 2 aninhos e eu levava para a casa do Senhor. Eles têm um casal de filhos, hoje eles se encontram afastados, mas a palavra está plantada. No momento certo eles retornam. É assim que eu creio, porque a palavra do Senhor me garante crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Os discípulos, eles tentaram tirar as crianças, mas Jesus disse, deixa vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E o que o Senhor quer nos ensinar hoje, seja como uma criança, ame, perdoe, tire a maldade do teu coração, porque as crianças, elas não têm maldade. Aleluia. Já pensou se nós chegássemos na casa de um amigo e nós fôssemos tratados assim? Limpa os pés quando entrar. Não fale de boca cheia. Nós estamos numa mesa e alguém nos corrigindo o tempo todo. Será que nós iríamos gostar? E às vezes a gente faz isso, quer que a criança se comporte como um adulto. E quando nós é que temos que nos comportar como uma criança? Foi assim que Jesus ensinou. Seja como uma criança. Porque senão vocês não vão chegar no reino. Vocês não vão ver a Cristo. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Leia em Marcos 10, versículo 13 ao 16, que o Senhor Jesus vai falar. Deixa vir as minhas criancinhas, seja como elas. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe e eu espero que essa palavra venha fazer efeito para as nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.